Então, pessoal, eu tenho certeza disso aí. Inclusive, se bobear, até as pedras de Marte estão sabendo de que a Haluca havia soltado uma espécie de série de vídeos exposeds, né, contra alguns youtubers aí que haviam relegado ela ao limbo do cancelamento. E eles haviam feito isso aí porque ela havia cometido alguns erros graves, que inclusive poderiam ser tipificados, não, poderiam não também, né? Eles são tipificados como crimes, certo? E o pessoal até poderia pensar que, pô, esses youtubers também estão dando uma espécie de ajuda para ela, né, tentando acordar ela, né, mesmo que seja em público, né, para ela tentar ver se consegue se remediar, né, para ver se consegue parar de ser a pessoa mau caráter de sempre. Mas eu acho que isso aí seria difícil de ocorrer na prática, cara. Ela mudar, eu acho bastante difícil. né. Inclusive, essas questões também poderiam envolver acompanhamento psicológico, né, e tudo mais. Seria uma coisa difícil para você realizar facilmente. E pelo que eu vi aqui, ela não quer mudar. Ela não quer mudar. Enfim, aí ela havia começado a primeira parte da série de Exposed, alguns dias atrás. Antes disso, ela havia soltado uma espécie de introdução, criticando especificamente dois youtubers, que estão na panelinha dos canais de opinião, aqui no Brasil, que são o Digo. O Digo havia iniciado uma espécie de revolução na vida da Haluca na internet, a partir do seu vídeo Putz Haluca. A partir desse vídeo também que havia começado a série de reacts, envolvendo youtubers que não tem absolutamente nada a ver, com essa treta, certo? Mas mesmo assim haviam dado seu pitaco, tipo quem? SMzinho, Nando Moura, Rodrigo Baltar. Aí depois disso, a treta passou a resumir-se a brigas entre os próprios youtubers, o que é do pessoal de opinião, com a Haluca. Saiu essa galera aí um pouco mais famosa, e o Ramsés o Pequeno. Ramsés o Pequeno, que também faz parte dessa patotinha de youtubers de opinião. O Ramsés tem 40 anos de idade, aparentemente ele é o mais velho desse pessoal, mas que mantém aquela capa de juventude. Um cara que põe o quê? Gameplay, em seus vídeos, certo? Mas como eu havia falado, um cara que aparentemente é o mais velho desse pessoal. O Digo, ele tem uns 20 e tantos anos. O Goulart, que havia sido, não, hoje ainda é, um dos principais youtubers de opinião, ele não deve ter nem 30 anos de idade, cara. Certo? Então, se bobear, esse Ramsés é o mais velho. E ele havia sido criticado, particularmente pela Haluca por esse vídeo introdução, por ter supostamente feito comentários preconceituosos, por ter soltado frases, digamos assim, homofóbicas contra a Haluca. Sim, o meu nome é Júlia. E sim, eu sou biologicamente mulher. Eu falei no meu último vídeo que seria meu último posicionamento. Porém, eu não vou me calar enquanto fazerem ataques transfóbicos que ultrapassem o respeito e o direito de vocês dentro de uma sociedade. Essa é a minha vida. E eu não permito que garotinhos mimados falem e incentivem pensamentos preconceituosos e transfóbicos. Mas esse é um assunto para um outro vídeo de um youtuber desesperado para sair da miséria, conhecido como Ramsés, que em breve falaremos nos próximos. Ela já havia falado, isso aí foi no canal dela, alguns vídeos atrás, Ela havia excluído alguns vídeos e voltado com outros. Ela havia falado que não se identificaria ou como uma mulher ou com um homem, porque, respectivamente, se fosse com uma mulher, ela não queria ser objetificada. E se fosse com um homem, ela não queria ser chamada de viadinho, Sendo que, porra, cara, ela já havia sido chamada de viadinho por muito tempo. Eu lembro que ela havia entrado em uma call, certo? Onde o pessoal ficou esculachando ela lá, cara. Ficou chamando ela de viadinho, claro. Ficou falando que queria introduzir algo nela, certo? Aí, a partir disso aí que ela havia feito o vídeo expondo homofóbicos. Ela acaba dando a entender de que, porra, cara, todo homem, que seja um pouco mais másculo, e tudo mais, tipo o que ela havia feito com o Jean, com o Jean L, não prestaria, certo? Se bem que, se você pegar o caso do Jean L, você pegar o caso do Tio Guino, que queria ter algo com ela, como ambos fazem academia, poderia dar a impressão de que eles seriam uma espécie de, digamos assim, homofóbicos em potencial.
né? Ou então que machistas em potencial, pessoas que poderiam decepcionar ela. Então eu creio que já poderia ter crescido uma espécie de padrão, né, dentro da cabeça dela, certo? Mas enfim, isso aí seria outra coisa também. Aí ela havia acusado esse Ramsés, né, de ter tecido frases preconceituosas a ela. O Ramsés, pelo que eu havia visto no canal dele, ele fez não um trocadilho, né, ele fez uma espécie de homenagem ao faraó Ramsés II, né, que, ok, tiveram 11 Ramsés lá no Antigo Egito, né, que foram faraós, mas o Ramsés II foi o mais famoso. Inclusive ele tinha a alcunha de O Grande, né? E como esse youtuber aí se chama Ramsés o Pequeno, como ele havia falado também que por enquanto era pequeno, mas que estaria batalhando para se tornar grande, né? Obviamente foi uma referência ao faraó Ramsés II, né? Eu curti isso aí, eu curti isso aí. Mas se você fizer uma comparação, especialmente em número de seguidores e tudo mais, obviamente ele é muito menor do que o Digo. O Digo tem milhões, o Ramsés tem mais de 100 mil. É claro que ele estando na patotinha do pessoal que é youtuber de opinião, ele vai crescer, certo? Aí então, após essa acusação, alguns amigos dele que também fazem parte do ramo de youtubers de opinião, né, havia criticado, né, justamente esse ato, né, do Ramsés, né? Haviam endossado que ele havia cometido frases preconceituosas a Raluca, certo? Quem havia falado isso aí foram o tio Gui, que havia tido um certo relacionamento de internet com a Raluca, e de internet porque ela já havia falado que era extremamente antissocial, né? Ou seja, sem chance dela dar alguma condição física para ele, e também o Utopia. Utopia é esse que havia residido com o tio Gui na época quando o Gui tinha alguma coisa com a Raluca, né? Coisa a qual eu vou repetir aqui, de internet, certo? Se bem que tudo isso, cara, não é assim tão imprevisível para mim. Eu vou falar o porquê daqui a pouco. Aí, após essas acusações, né, após esse reforço aí, o Ramsés o Pequeno fez um vídeo, né, se retratando. Ele havia, entre aspas, reconhecido, né, o erro que havia, né, desferido, que havia estourado, né, porque estava com muita raiva da Raluca, né. Cara, como eu havia acabado de falar, isso tudo não é tão imprevisível assim, cara. Por quê? Porque, apesar dos youtubers de opinião manifestarem uma certa liberdade, né? Porque são jovens, então eles podem falar o que quiserem, e tudo, são pessoas que estão alinhadas com o politicamente correto, cara. Esse pessoal tem rabo preso, certo? É um pessoal que não dá pra você falar na prática que seria independente mesmo, não, cara. É o pessoal que tem rabo preso, certo? Eu lembro que algumas horas atrás aí, antes de fazer esse vídeo, eu havia entrado num artigo da Deciclopédia falando sobre esse ramo, né, dos canais de opinião aqui do Brasil, e além dos caras terem inspirado, né, esse ramo em canais de opinião estadunidenses, inclusive canais de opinião que já tinham uma certa semelhança ideológica, né? Esse pessoal está mancomunado também, não mancomunado propriamente, né? Não, vou reformular aqui a minha frase. O canal Central estaria entre esses youtubers de opinião. Eu nem sabia disso aí, cara. Eu cheguei a frequentar o canal Central, o quê? Por 3 ou 4 vídeos. Eu havia quitado daquele canal porque um dos hosts, né, um dos dois imbecis lá, havia forçado a sua homossexualidade, né, até em assuntos que não tinham absolutamente nada a ver com isso. Aí a partir disso eu já havia sacado que, putz, cara, é perda de tempo, né, ficar aqui, né, escutando esse tipo de coisa. O cara está confundindo as coisas, ele está sendo bastante oportunista. Então eu vou sair fora e sair fora. Pulei fora. Mas eu realmente não sabia que o canal Central era parte dos youtubers de opinião, cara. Eu não sabia disso aí. Inclusive, já havia ouvido algumas críticas relacionadas ao Central, né? Mas enfim, isso aí seria outro assunto também, né? Enfim, aí tá. Aí o Ramsés, o Pequeno, ele até poderia, internamente falando, né, ter tomado essa decisão aí de reconhecer o, entre aspas, erro,
o qual havia desferido, né? Porque, porra, cara, como a gente tá numa espécie de família aqui, como a gente comunga daquele pensamento do ninguém solta a mão de ninguém, eu não vou querer decepcionar os meus chegados, certo? Eu não vou querer andar distante da curva, certo? Eu vou agir como eles agem, como eu tenho o objetivo de me tornar o Ramsés o Grande, né? Eu não vou querer confrontar o pessoal, certo? Então eu acho que ele deve ter cedido, né? Deve ter agido como esse pessoal queria, sob esse propósito, né? E eu entendo completamente. É por isso que toda panelinha é uma merda, cara, porque ela acaba prendendo os seus membros, cara. Especialmente se você for um subalterno e quer crescer. Ela acaba te acorrentando. É uma merda isso aí, né? Então, é tipo assim, cara, eu vou supor aqui, eu entro aí no hall de youtubers de opinião, acabo tendo uma espécie de amizade com esse pessoal. Você acha que eu aguentaria ficar muito tempo? Não, cara, não. Até porque isso aí é opinião pessoal minha. Não, eu acho que não necessariamente é só opinião pessoal. Mas é que, pô, cara, especialmente hoje em dia, o cara ser jovem, ele tem pouca coisa boa para te exibir. Ele, além de não ter experiência de vida, né, ele só vai falar merda. E se você for mais impaciente, pior ainda. Eu até tentei acompanhar alguns deles, tipo o famoso Orochinho, e não aguentei, cara. Eu apenas vi 3 vídeos dele. Eu lembro de ter visto um em 2020, quando a gente estava na quarentena ainda, né? Tava todo mundo trancado em casa, quando ele havia criticado o Mário Schwartzman. O Mário, que também era uma espécie de influencer, era bolsonarista, né? Ele estava rondando os hospitais daqui de São Paulo para procurar alguma incoerência acerca, né, daquela política do fica em casa. Isso aí vindo através de médicos, né, através do que se passava nos hospitais, né, e tudo, certo? E ele era bastante cético em relação a isso aí, né? Tanto é que eu estou lembrado que ele havia falado, não sei, não quero ser injusto aqui, ele havia falado que a doença não existia. Não quero ser injusto aqui, cara, até porque eu curtia o cara. Não sei se ele havia falado isso aí, mas ele estava, né, tentando provar, tentando catar justamente as incoerências a partir dessa questão aí de você, cara, fique trancado em casa, a economia a gente vê depois. Ele estava indo contra isso aí, inclusive poucos influencers, aqui do YouTube faziam esse tipo de coisa. O influencer, tirando o Mário, que fazia isso aí, era o Paulo Cogos, só. Apenas eles dois. Porque o resto, cara, aparentemente estava todo alinhado à política do fica em casa. Certo? O Orochinho, como eu havia falado, né, havia feito um vídeo criticando ele, né, e ele havia chamado o Mário de Chola, né? Aí o que a galerinha que acompanha esse Orochinho aí havia feito, né, posteriormente, havia invadido o canal do Mário justamente para arremedar esse Chola, sacou? Ou seja, nem responsabilidade o Orochinho, esse pessoal aí, canal de opinião, costuma ter, né? Nem responsabilidade esse pessoal tem aí. Não quer dizer que eu esteja taxando o Orochinho como uma má pessoa. Eu creio que não seja, cara, certo? Mas acontece que falta, sim, responsabilidade. Porque, pô, a partir do ponto em que você aceita a política do fica em casa, né, sem questionar, né, e tudo mais, por mais que você possa falar que o Mário também não tenha sido responsável, né, já que ele era um influencer, né, e falo era porque ele havia, né, falecido. Ok, cara, é compreensível você pensar isso aí, mas é bastante ruim você justamente acatar tudo, ainda mais vindo do Estado, né, sem reclamar, sem, cara, por que está acontecendo isso aqui? Isso aí é meio diferente disso. Porra, cara, eu até entendo que enquanto influencer, né, dessa patotinha, o Orochinho poderia ter tido aquele comportamento, certo? Mas, cara,
eu aposto que ele deve ter questionado alguma coisa, cara. Só que infelizmente teve que manter a personagem, né? Então é complicado, cara. Mas enfim, aí eu vi esse vídeo, os outros dois do Orochinho, né, os quais eu havia conseguido assistir até o final, foram, né, justamente os reacts sobre o vídeo Putz Haluka, feito pelo Digo. Apenas esses 3 vídeos, os quais eu havia visto e pronto. Certo? Eu tentei ver outro vídeo, né, mas não havia aguentado, cara. Não havia aguentado. Eu acho que isso aí é natural, cara, porque, primeiramente, eu não faço parte do público-alvo dele. Não tenho uma mentalidade tão desligada assim, certo? E outra, cara, pessoal youtuber de opinião costuma ser bastante superficial no geral. Eles são superficiais pra caramba, cara. Tanto o próprio Digo, quanto, né, o Orochinho aí, né, quanto... tem um gordão aí chamado Corey, né, que havia dito que essa treta toda envolvendo a Haluka estaria envolvendo coisas graves, né, envolvendo Deep Web, né, tudo mais. Porra, cara, todo mundo sabe... Não, todo mundo também não, né, mas muita gente sabe que a Haluka havia frequentado o Chance. São essas image boards aí, tipo o próprio o que? 4chan, né? Gente que frequenta o que? Pornografia, alguns que até curtem coisas mais graves, tipo pedofilia, né? Tipo o que? Sexo com travesti, sacou? Pessoal, parte do pessoal sabe que a Haluka frequentava esses espaços, né? Inclusive isso aí tá documentado, cara, que ela havia sido expulsa de alguns desses chans aí. Até porque, cara, geralmente o Chan, ele é próprio para os homens, né, e não para mulheres, cara. Certo? Todo mundo sabe disso aí. E as mulheres, tanto em Chans lá fora quanto aqui, são rechaçadas. Enfim, você pega, né, eu vou repetir aqui, você pega aqui esses youtubers de opinião, eles têm o rabo preso. Por mais que eles possam te dar a sensação de que os caras são jovens, então eles podem falar o que quiser. Não, cara. Não mesmo. Tanto é que, cara, influencers como Tio Gui e Utopia, que são os mais... Não, eu acho que eu posso falar que Utopia é muito mais conhecido do que o Tio Gui. Cara, eles criticaram a atitude do Ramsés lá, cara, abertamente. Ser chamado de ele e dele, qual o problema das pessoas, mano? Será que vai cair o dedo, tá ligado? Digitar ele? É muito simples, cara, é só respeitar. E o Ramsés, por exemplo, foi uma das pessoas que meio que deu munição pro Haluka agir desse jeito, porque no vídeo dele, ele xingou o Haluka de certa forma com o gênero também. Eu não acho de jeito nenhum que o Ramsés é preconceituoso, nem nada assim. O maluco só devia estar super estressado com esse caso, tá ligado? E saiu falando merda. Eu não tô passando pano, mano, certamente ele vai se pronunciar sobre isso, sei lá, vamos ver. Tá, o Ramsés, eu lembro que teve um pessoal que falou assim, viu o vídeo do Ramsés, só que falaram que ele tinha sido transfóbico no vídeo, tá ligado? Pode crer. Independente do que a Haluka fez, não concordo de ser transfóbico, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado? Vai se rebaixar o nível do cara, basicamente. Se bem que, obviamente, eles fariam, né, em aberto, porque, cara, tem que mostrar que é um sujeito que tá a par com o establishment. Eles não chamariam, né, apenas, né, eles não apenas chamariam o Ramsés para conversar, né? Você fez isso e aquilo, cara, você... Né? Eles não fariam isso aí. Eles não fariam apenas isso. Eles fariam uma exposição da situação, do que eles acham, né? Ou então do que eles fingem achar. Então como é que você vai ficar numa panelinha, cara, onde o pessoal, as próprias pessoas, né, que estão do teu lado, acabam te lesando de alguma forma, né? Acabam te pondo em uma caixa, né, para você agir como eles querem. Porque, mesmo tendo diversos influencers aí, né, na panelinha aí dos canais de opinião, você tem alguns líderes, cara. Tem gente ali que comanda a situação. E vou repetir aqui, como o Ramsés quer se tornar Ramsés o Grande, então ele teria que acatar esses ditames, cara, de qualquer forma. Sacou? Mas isso aí é muito triste, cara. É muito triste porque também, né,
É muito triste, cara, porque também o cara tem 40 anos de idade, cara. O cara vai se dobrar a moleques, cara, só pra ter fama e ter grana. Se isso fosse em uma empresa, eu até poderia entender. Mas, porra, cara, é no ofício de youtuber, cara. E ainda mais sobre uma coisa injusta, cara. Se bem que você pega que a própria Haluka, quando ela foi enfatizar essa questão aí naquele vídeo introdução, já havia sacado que não tem muito o que falar, né, cara? Porque a essa altura do campeonato o pessoal sabe muito bem diferenciar as coisas, né, em relação à sexualidade dela. E outra, ela acho que havia falado em um vídeo que não estaria nem aí se fosse chamada pelo masculino ou pelo feminino, né? Se realmente havia acontecido esse tipo de coisa, pra que ficar pegando no pé do Ramsés? A partir disso aí, não faria muito sentido, né, não? Sacou? Então é isso aí, cara. Pra fechar o papo, eu até vi uma parte do primeiro vídeo Exposed, né, que ela havia conferido a Digo e companhia, né, o pessoal tá taxando ela como chacota, cara. Previsivelmente, né? Tá taxando ela como chacota. Aí como é que fica? Eu realmente penso que ela não tem mais o que falar, cara, pra contrapor os caras. Certo? Só que eu acho, né, por outro lado, eu acho que esse exposed todo, em relação a Haluka, foi meio que desnecessário, cara. E falo a partir do vídeo Putz Haluka feito pelo Digo. Eu acho que não precisava. Inclusive, uma das pessoas que havia sido lesada pela Haluka, né, que inclusive havia o que mesmo virado tema de um dos vídeos dela, né, havia também concordado, não havia concordado, né, ela havia falado que exposed contra a Haluka seria desnecessário também. Eu acho que dava para resolver tudo em conversas, cara. Mas eu até entendo que, ok, são youtubers, o pessoal quer ganhar dinheiro, quer ganhar fama, né? Ou seja, o pessoal vai fazer o possível para expor a situação. Por mais que o outro lado lá também seja youtuber e influencer, o pessoal não vai perder tempo falando com ela. Ok, tiveram alguns exemplos aí de gente querendo acertar a situação, pela call e tudo, mas, cara, não foram a fundo o suficiente a ponto de ignorar a ideia de fazer um vídeo exposed, certo? Então dá pra sacar que a partir disso aí, que esse pessoal também não é muito flor que se cheire, né, não, cara? Não é, cara. É tipo os participantes do BBB 23. Não sei se você viu, eu acho que não. Mas, porra, cara, ali não teve um o qual você poderia colocar aqui sentado e falar: esse merece vencer o jogo. Não teve um ali, cara. Então é isso aí, cara. Eu acho que toda essa exposição envolvendo o caso Haluka, cara, deveria ser evitável. Não, era evitável. Era evitável. Se a Haluka não tivesse respondido esse pessoal aí na mesma moeda, não quisesse fazer isso, a coisa não cairia tanto para cima dela, a casa não cairia tanto para o lado dela, sacou? Eu creio que se ela tratasse toda a situação com estratégia, não teria tanta gente odiando ela. E outra, como eu já havia falado em um comentário, né, se ela for voltar com esse conteúdo aí de trollagem, cara, seria muito melhor se ela falasse no final do vídeo que seria uma pegadinha, né? Justamente uma trollagem, para você amenizar o teor, cara, certo? Para a pessoa que havia sido prejudicada não ficar com raiva de você. Simplesmente isso. Mas você acha que se a Haluka voltar com esse conteúdo, ela vai fazer esse tipo de coisa? Claro que não, cara. É claro que não. É por essas e outras que eu gostaria muito que a Haluka frequentasse um psicólogo, cara. Gostaria muito. O pessoal tá falando aí que ela é psicopata, não, cara. Não.
ela tem mais traços de sociopata, não de psicopata, cara. Ela tem praticamente todos os traços de sociopata, cara, não de psicopata. Certo? Inclusive com esse primeiro vídeo Exposed aí, ela se mostrou numa vibe, né, ao menos fisicamente, muito Manu Gavassi. Eu não sei se você se lembra da Manu, quando havia participado lá do BBB 20, né, você faz uma comparação, tá muito parecida, cara. Por mais que a Manu não tenha sido ruiva, né, naquela época, ela foi posteriormente, mas a estampa tá muito semelhante, cara. Aí pra você ver como é que ela, estando mais feminina, tá muito melhor do que como menino, cara. Mas isso aí seria outra história.